Olá, pessoal! Estamos no segundo podcast do Planilha Sonora, o primeiro podcast do Sindicato de Contabilidade do Brasil. Todos vocês sabem que a contabilidade ela está envolvida tanto na área privada quanto na área pública. E nós somos as pessoas responsáveis pelas aberturas, pelos encerramentos da empresa. E a gente sabe também que a contabilidade ela está envolvida com a parte financeira da empresa e das pessoas. E quando um profissional, uma pessoa, um pai de família está com a tua parte financeira em ordem, tudo fica bom, tanto do lado emocional quanto do lado pessoal. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Maria Rafá, a nossa convidada. E isso tem alguma coisa a ver mesmo, Maria, ou não? Tudo a ver. A gente tem uma conexão muito grande entre o que nós pensamos, o que nós fazemos, como nos comportamos e o nosso ambiente. A psicologia fala que o ser humano ele depende de uma tríade. E o que é essa tríade? Numa ponta está a nossa base biológica. Na outra está como nós somos, a nossa personalidade, a nossa persona. Até é bem interessante que psique quer dizer borboleta, quer dizer alma em grego. Então, a tua psique, a tua alma, a tua persona, ela encara as circunstâncias do teu jeito. E na outra ponta, o que tem? O social. Então, nós somos seres biopsicossociais. É claro que o ambiente nos influencia muito. Vamos entender, por exemplo, como deve estar a situação das pessoas que estão hoje com o efeito daquelas enchentes no Rio Grande do Sul. Sim. Eu fico calculando, eu até me lembro de ter visto umas imagens na televisão de um escritório de contabilidade, e que a menina estava no abrigo e ela ia para o escritório onde ela trabalhava fazer o imposto de renda, que ela dizia assim, é que as pessoas não podem ficar sem a sua declaração. Olha. Você vê, né? Então, você veja, é uma coisa muito conectada. É óbvio que como eu me sinto diz respeito ao meu ambiente. E a contabilidade, por exemplo, em todos os casos em que a gente tenha uma relação com o imposto, com o que for, ela tem a ver com a nossa vida pessoal. Exatamente, até porque a contabilidade ela é uma ciência, né? Então ela é estudada, muitas pessoas não conhecem. As pessoas acham que é só débito e crédito, 1 mais 1 é 2. Não, a contabilidade é uma ciência que ela envolve em todos os departamentos da empresa e da pessoa física. Porque hoje as pessoas trabalham, conseguem o seu dinheiro para ir fazendo toda a tua história, né? E a contabilidade ela está envolvida desses dois pilares. Então vocês já sentiram como vai ser a nossa conversa hoje. Vou apresentar a nossa convidada, a Maria Rafá, essa pessoa altamente competente, muitos anos de experiência, já trabalhou na rádio muitos anos. Sou fãzaça dela, seguia ela há muito tempo e agora estou seguindo nas redes sociais. Você já atuou, tem pacientes em 24 países, é isso mesmo? Sim, tem, porque o meu consultório é aberto, né? Sim. Desde que nós tivemos a autorização do Conselho de Psicologia para atuar online, que eu atuo online. Isso aconteceu 2 ou 3 anos antes da pandemia. E como eu já tinha um trabalho nas redes sociais, acaba sendo bastante comum que eu tenha atendimento para brasileiros que moram fora. Então, geralmente são brasileiros que moram fora. Uau. Estrangeiros mesmo, eu atendo algumas vezes, quando é algum parente, alguma coisa, ou o marido, ou a esposa, que é estrangeira da pessoa que eu estou atendendo. Que eu digo que eu já dei bronca até em inglês. Até em inglês. Ai, que sensacional! Ela é altamente atuante nas redes sociais, tem cursos online, palestras, podcast. O material dela é bem rico. Vai estar no link ali, nas instruções, todos os endereços dela. Sigam a Maria, eu tenho certeza que vocês vão ter um conteúdo assim, vai ter um consultório psicológico na internet para você. Eu não estou pagando a Juliana e nem o sindicato. Paga essa propaganda, tá? Mas é que é conhecedor de causa. Quando a gente começa a conhecer a pessoa, a trabalhar, eu sei porque, né? Muitas coisas que você falava lá me ajudou muito no lado
pessoal e profissional, principalmente. Então, essa é a nossa convidada. Ela foi também... Você ganhou prêmio por 3 anos no IBEST. Não, 2. 2 anos? Esse é o segundo. O ano passado eu fui IBEST 20 mais, na realidade eu fui 10 mais, e esse ano também, 10 mais. Olha que Ano legal. passado e esse. Agora, esse ano ainda tem as finais, etc e tal, e pode ser que eu seja melhor colocado. Mas é covardia, porque as outras pessoas que estão concorrendo, e na realidade a gente não se inscreve, tá? Sim. É o IBEST que chama a gente, né? Os outros que são da minha área de desenvolvimento pessoal, tem gente com milhões e milhões de seguidores, então até eu fico muito lisonjeada de estar ao lado de nomes tão fortes. De nomes tão fortes. É que o teu conteúdo é muito bom mesmo. E eu quero apresentar também, aproveitar esse tempinho, fazer uma apresentação para vocês aqui do sindicato. Vai aparecer um vídeo rapidinho para vocês verem. Eu quero convidar quem não participa, os contadores de Curitiba e região metropolitana, os estudantes, principalmente das faculdades, que não conhecem o Cicontiba, venha conhecer a nossa história e venha também fazer parte da gente. Todos os nossos diretores aqui somos contadores e a gente sempre está em busca do melhoramento da nossa classe, dos empresários, porque o nosso podcast de contabilidade é para trazer empresários de todas as áreas, e os estudantes também, para ter o conhecimento com essas pessoas que estão há muitos anos no mercado. Então, assista o nosso vídeo. A nova sede administrativa do Cicontiba foi inaugurada no dia 7 de julho de 2017. São 3 andares que contam com secretaria, sala de certificação digital, auditório onde acontecem as reuniões da diretoria e, claro, os cursos para estudantes e profissionais da área contábil. E no 3º andar, um salão de festas com churrasqueira para os contabilistas confraternizarem e ficarem cada vez mais unidos. Contabilista, a nova sede, moderna e funcional, foi erguida para te atender e fortalecer a nossa classe. Venha conhecer a sua casa na Avenida Senador Souza Naves, 381, no alto da Rua 15. Quero aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores. Esses patrocinadores, o contador que estiver assistindo esse vídeo e quiser seguir, fazer um ecossistema dessas empresas, eles são muito visionários na nossa área. Então, são profissionais, empresas preparadas para que você, contador, faça o melhor trabalho na tua área. Eu estou falando da 108 BPO Financeira, a Exactor Software de Desenvolvimento em Londrina, abraço aí para vocês de Londrina, a Giro Negócios e o Site Contábil lá de São Paulo. Pessoal, segue esse pessoal, é um ecossistema bem interessante para a nossa área contábil. E agora vamos lá. Maria, olha, eu tenho 30 páginas aqui para perguntar para você. Não, mas eu vou me conter. Vamos lá. Você foi jornalista há muito tempo, você se formou em Direito e agora você é psicóloga. Eu queria que você passasse para as pessoas como foi toda essa tua transição de carreira, de mudar de carreira, porque a gente tem muitos colegas que estão nessa fase de transição, né? E não sabem nem por onde começar. Como que foi todo esse teu preparo? Uma coisa que uma vez eu ouvi, me marcou muito, e eu acabei tendo que desconstruir, porque eu ouvi uma coisa errada, foi o seguinte: uma pessoa me disse, quando você escolhe um caminho, você tem que queimar as pontes que estavam atrás. E eu não concordo, porque isso torna as nossas escolhas muito difíceis. Imaginou se você não pudesse arrepender? Imaginou se você não puder em nenhum momento, depois de tomar uma decisão, tomar um outro caminho? Imaginou se você não pode desviar, voltar, dar uma olhada? Eu não acredito nisso. E eu acho que o grande problema das pessoas que estão querendo uma transição de carreira, ou que queiram mudar, é esse pensamento falso de que não é possível voltar atrás. E outro pensamento falso é que você não aproveitaria o conhecimento anterior para a nova carreira. Uhum. E isso também é uma coisa errônea. Tem um livro do Seth Godin chamado O Melhor do Mundo. Nesse livro,
eu vi uma lição que eu acho bastante importante e pertinente para esse momento, que mostra o seguinte: quando você percorre um determinado caminho, o exemplo do livro era você aprender mandarim, por exemplo, né? Uhum. Um caminho difícil. Você está aprendendo mandarim lá. Você está dizendo, meu Deus, puxa vida, são 5 anos, já se passaram 3, e o que que eu faço? Ora, você não joga fora aquilo que você aprendeu. Você pode até terminar o teu curso de 5 anos de mandarim, que para alguma coisa você vai aproveitar. Voltando para a explicação que eu quero dar. Em primeiro lugar, não precisa queimar pontes. Ou seja, numa transição de carreira, você pode sim voltar. Você pode sim retroceder. Você pode voltar 3 casinhas. Qual é o problema? Nenhum. E em segundo, você não precisa jogar fora o teu conhecimento anterior. Veja que interessante. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu achava erroneamente que eu deixaria de lado o meu conhecimento de direito. Mas veja, hoje eu tenho mestrado em psicologia forense. Eu fui a primeira mestre do Brasil formada nas 2 carreiras. E, claro, psicologia forense, que é é uma matéria que eu dou aula na escola da magistratura federal, dou aula há mais de 10 anos lá. Ora, junta direito e psicologia. Então, quem disse que eu não iria aproveitar? Uma outra questão da transição de carreira. Outras pessoas dizem, tem que largar tudo e depois começar outro. Não. Você pode ter os 2 pés em 2 canoas diferentes, que foi o que eu fiz. Eu fui fazendo uma transição gradual. Uma outra mudança de carreira da minha biografia é eu ter saído da rádio. Eu planejei 3 anos antes a minha saída. Então eu disse, não quero mais veículo, quero estar com a minha carreira no meu controle, e isso eu vou conseguir nas redes sociais. Então eu preparei uma transição que não largou a rádio na hora errada. Sim. Larguei no momento que eu achei adequado. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas que estão em transição. Então, são essas 3 coisas. Não queime pontes, porque não precisa, você pode voltar atrás. O teu conhecimento, até hoje, na tua área, pode ser aproveitado, sim. E, em terceiro lugar, você pode estar com 2 pés em 2 canoas diferentes durante o período, até você largar um deles. A tua cabeça aguenta mais, sabe? Porque é muito difícil. Uma transição de carreira requer o quê? Planejamento financeiro. Também significa que durante um bom tempo você vai estar nas vacas magras, Sim. né? E uma série de coisas que talvez não precisem de cortes tão radicais. E Maria, você acha que a influência, o conversar com a família, porque eu vejo, como nós somos contadores, nós também escutamos muito das pessoas, porque quando você muda quer mudar uma transição, às vezes o teu companheiro, a tua companheira, os teus filhos falam, mas você não tem capacidade para isso. Você acha importante isso de você envolver a família? Ou tem que seguir o que está no teu coração ou não? Tem que ter essa influência, tem que unir? Tudo influencia, a família influencia muito também. Mas o que eu acho bacana é que hoje em dia a internet se tornou um grande portal de educação. Em todos os lugares você tem muita coisa para se educar. E há muitos perfis, e eu acho muito interessante também, muitos canais no YouTube, que mostram como fazer transição de carreira, que dão dicas de várias coisas, em que há pessoas envolvidas nessa comunidade. Então, eu acho que é importante a gente beber de várias fontes. Não beber somente da fonte afetiva, Sim. mas beber da fonte de dados que hoje está na internet. É mais fácil do que parece. Planejamento. E o planejamento também. Mas contador devia saber planejar, né? Em teoria. Sabe aquela, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Porque assim, às vezes as pessoas ficam tão focadas ali no teu trabalho no dia a dia, porque a nossa profissão ela ocupa bastante tempo, né? Se o contador já não é planejado. Então, assim, se ele já não tem esse planejamento, que o escritório dele é tudo bagunçado, a vida dele tem isso, né? Ele tem que aprender sobre planejamento para daí fazer uma transição, seguir o canal da Maria, que vai te ajudar bastante. Olha a dica. E se preparar, que é bem possível. E as pessoas não precisam se preocupar com a idade, né? Não, em absoluto. Bom, puxando novamente para o que aconteceu comigo, eu entrei na faculdade de psicologia com 39 anos.
Olha, Eu me formei com 44 e hoje estou com 60, caindo para 61, parei na vaga do idoso, inclusive. ai, que demais. Amo a minha credencial assim, meu tesouro. E ó, estamos aí, firmes e fortes. E você vê, né, você foi para psicologia. Qual que é a área que você mais atua, assim? O que que você gosta? Qual é a psicologia que você está seguindo? Eu sigo uma linha chamada terapia cognitivo-comportamental. O que que é a linha da psicologia? Você sabe que muitas pessoas não conhecem. Psicologia é uma área grande, né? Nós Muito estudamos grande. 5 anos, essa área grande, mas nós temos várias visões teóricas sobre quem é o ser humano. E a visão teórica é a lente pela qual esse ser humano é observado. Depende muito do estilo do psicólogo. E vai Uhum. depender também do estilo da pessoa. Eu, por exemplo, como sou uma pessoa muito cartesiana, muito objetiva, eu sou procurada por pessoas que precisam e querem uma visão cartesiana e objetiva. Outras pessoas já preferem aprofundar mais um histórico de vida, gostariam de discutir mais outras questões que seriam de outras áreas da psicologia, que Uhum. são respeitadas e respeitáveis do mesmo jeito, mas correspondem a outro estilo de pessoa. Legal. Isso aí. E quando você se tornou mudou essa transição de carreira, você teve que abrir a tua empresa. Aí veio o X da questão. Conta pra gente como que é que vai ter muitas pessoas que não são contadores, que querem fazer a transição de carreira, que são CLTs e que precisam abrir a sua empresa. Como que foi para você isso? Como que você chegou no contador? E principalmente assim, que a gente sempre vai pedir para vocês, os empresários, ó, vocês vão ter regras que antes vocês não tinham. Como que foi toda essa transição para você? Essa relação? Na realidade, eu já era autônoma, então eu já tinha uma empresa. O que aconteceu é que houve um erro de uma rádio que me contratou, Uhum, porque eu fui contratada como PJ. sim. Quando eu cheguei lá, houve um erro e me disseram que eu precisava apresentar minha carteira de trabalho. Eu fiquei espantada com aquilo. Isso aconteceu na universidade também. Carteira de trabalho, eu pensei, mas onde está minha carteira de trabalho? Não tem mais. Estava lá guardada, eu nem usava mais aquilo. Então, para mim, foi um espanto. E aí, o que aconteceu? Efetivamente, confusões administrativas aconteceram, porque eu fiquei 4 meses registrada e não era para estar registrada. Então, Uhum. já começou por aí. Aí, quando eu entrei no PJ de novo, eu tive que apresentar notas que eram diferentes daquelas que eu apresentava antes, que eram Sim. diferentes da psicologia, por exemplo, na rádio, né? E aí, isso foi uma coisa muito ruim que me aconteceu, porque o contador colocou a minha empresa no regime inadequado. Não era Uhum. aquilo. E o que eu descobri anos mais tarde com outro contador que eu estava desenquadrado. E que, na verdade, estava pagando mais imposto. Então, Uhum. isso foi uma coisa que me deixou muito chateado. Contador, eu acho que uma pessoa como eu, que é leiga no assunto, de humanas ainda por cima, contador geralmente é indicado por uma pessoa, né? Sim. Então, indicado, fulano de tal me atendeu bem, Um etc. parente, né, um colega do que está do teu lado do Exato. trabalho. Mas foi assim que eu acabei pagando mais imposto do que deveria, sabe? Então, essa não foi uma experiência muito agradável que eu tive, não. Foi esse Uhum. contador específico que me deixou desenquadrada durante muito tempo e eu que eu não tinha a menor Nada. ideia. Não tinha a mais pálida ideia, né? Eu acho que isso acontece com muitas pessoas como eu, que a gente delega esse trabalho de contabilidade para o profissional, a gente delega porque tem confiança no profissional. Sim, e tem que delegar mesmo, né, porque a tua área de atuação é É psicologia. como um encanador que vai na minha casa e eu não sei Sim, que tipo de cano ele vai instalar lá. E eu não vou ficar discutindo se é PVC ou se é outra coisa. Então, eu acho que é a mesma coisa. Cada profissional tem a sua área e a gente tem que confiar. Só que, infelizmente, às vezes as pessoas não são dignas da nossa confiança, né? e eu vejo mais assim, o que eu, percebo bastante é a questão de comunicação, né. Até foi por esse motivo que a gente criou o Planilha Sonora, para os contadores e empresários, empreendedores, que é a comunicação. Porque esses assuntos têm que ser falados para vocês, porque vocês não conhecem, né? É uma área leiga e tem que começar a explicar para vocês, colocarem vocês no ambiente contábil, para se familiarizar, para quebrar isso, porque vocês não tiveram na faculdade, né?
Nenhuma das faculdades, nem de Direito e Psicologia. Para ter o espanto, deixa eu te contar. Como eu nasci em 1963, eu Gente, não tive parece. uma matéria chamada Artes Comerciais. Olha, E nela a gente fazia débito, crédito, planilha, balanço, balancete. E eu tinha 12 anos. jura? Que incrível, não sabia disso. Não tem mais cadernos guardados, né? Sim, Tem foto, não fico guardando essas coisas, mas e não esqueceu. não, muita coisa. Eu me lembro até hoje dessa questão de débito, crédito e tal. Eu sei que é uma coisa simples, Sim. mas balanço eu aprendi a fazer na escola. Olha que incrível. Podia voltar isso, né? Educação moral e cívica, tinha Moral e isso, cívica. tinha aula de culinária, tinha aula de Eu tive também. então aula de datilografia. Uhum. Depois eu saí e eu fiz datilografia, meu Deus. E fiz até, como é que é o nome? Esqueci. Meu Deus, até esqueci o que eu fazia. É que você faz anotações rápidas, taquigrafia. Taquigrafia. Até taquigrafia eu fiz. Parecia que estava escrevendo em chinês, né? Hoje eu seria capaz de ler o que eu escrevi. Não, mas você viu hoje, eu falei, gente, eu quero uma caneta, ninguém tinha uma caneta. E eu gastava, eu lembro que na época eu gastava uma caneta Bic dessa por semana, escrevendo. Era muito incrível. E você, olha que interessante, puxando por essa linha, você veio de uma parte completamente manual e já entrou no meio digital. Você é uma pessoa altamente engajada na área de marketing digital. Gente, entra lá no canal dela, na bio, vocês vão ver como que é tudo separadinho, tudo certinho, os vídeos, os cursos. E quem que te ensinou isso? Como que você, ou foi a tua experiência com a rádio, com a comunicação? Como que você foi desenvolvendo isso para quem quer começar também? Idade não é desculpa para a gente não aprender. Ótimo. Tá? E nós somos seres em contínua formação. Uhum. Formação continuada quer dizer isso, tá? A gente não pode parar de aprender. Não é desculpa eu ter praticamente 61 anos que faço esse ano, não é desculpa para eu não saber mexer no celular, para eu Também. ser a tia do Zap, entendeu? Eu não sou a tia do Zap que dá bom dia em grupo. Aliás, detesto o estilo do Zap que dá. Então, veja, a minha história com a tecnologia é a seguinte. A primeira televisão que meu pai comprou, ele comprou em 1969 para a gente ver o homem descer na lua. Porque ninguém na rua tinha televisão. Meu pai queria muito assistir isso. Então, ele foi na loja Tarubá, comprou prestações de uma televisão, onde chamou toda a vizinhança para a gente assistir o homem descer na lua. Uhum. Depois, na mesma televisão, a gente assistiu a Copa de 70, quando o Brasil foi campeão. Então, essa é o meu primeiro contato com tecnologia, essa televisão. Aí, olha que interessante, falando em televisão, eu tinha muita bronquite quando era pequeno. Uhum. Então, olha só, naquela época, você sabia que a televisão eles emprestavam pra gente para ficar uns dias para ver se a gente gostava e depois podia devolver? Então meu pai emprestava a televisão da loja que ele conhecia o cara, Olha, esperto. pequenininha, para eu poder assistir quando eu tava com bronquite, que eu ficava uma semana de cama. Ai, que Então eu legal. emprestava e depois devolvia, Sim, dizendo que não gostou. Mas não gostou não, porque não podia comprar mesmo. sim. Nós tínhamos o quê? Era o telefone, um fio. Sim. Discar. Datilografia eu fiz com máquina manual. Eu morei na Espanha um tempo e eu arrumei um emprego lá. Quando eu arrumei um emprego, eu me lembro que eu cheguei lá e perguntaram para mim, você sabe operar a máquina de telex? Eu falei, sei. Mentira, mas eu queria um emprego, né? Sim. Aí eu pensei, era para substituir uma menina durante um mês das férias. Eu pensei, problema zero, eu aprendo num dia. É rapidinho. A menina ficou meio brava, porque a menina percebeu que eu não sabia. Mas eu fingi que eu sabia, né? E aí eu aprendi a mexer na máquina de telex num dia, porque eu pensei, preciso. E não tinha manual, não tinha nada. Não tinha Google para entrar lá, né? Vídeo, nada. E aí tinha aquele negócio que era você corrigia um negocinho que parecia uma coisa escrita. Aprendi, minha filha, porque você precisa do emprego. Então, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre quis ir aprendendo. E à medida que as coisas foram evoluindo, é claro que eu também fui indo atrás. O meu primeiro computador foi um 280, não sei quanto C. Era um Pentium 286, acho que era. Pentium 286. No DOS. 386, no DOS. Então, isso foi na década de 90. Foi o primeiro computador que eu comprei, para eu aprender a mexer nas coisas. E assim foi.
É claro que eu nunca me atrevi a evoluir tanto a ponto de ir para programação, uma coisa assim, tem Uhum. pessoas que sabem isso, mas eu, por exemplo, tinha um site em 1998. Uau! Eu tinha um site, porque foi quando eu lancei meu primeiro livro. Então, eu já lancei um livro com um site. Uhum. Então, na época, parecia que era muito avançado, mas eu sempre via que aquilo era o futuro e eu precisava acompanhar. Quando eu comecei meu programa de rádio, fui convidada por uma amiga para entrar no Orkut, porque o Orkut era por convite. Sim. Quando eu vi que tinha comunidade, eu falei, mas que legal, vou fazer comunidade do programa. E eu me lembro que o diretor do programa na época, que eu era só uma comentarista, Uhum. ele falou assim para mim, Maria, mas você vai dar voz pro ouvinte? Ele vai falar mal de você. Eu falei, mas se é para falar mal, que fale pelo Que menos fale. uma coisa que eu estou controlando. Então eu comecei já com a comunidade do programa no Orkut. Eu sempre tive essa visão. Então, o Twitter, por exemplo, que eu entrei logo no Twitter também, através do Twitter, eu fiz a TweetCam, fiz a primeira apresentação de programa de rádio do Brasil por TweetCam. Eu não sabia nada disso, mas aí eu me perguntava, eu ia atrás, alguém dizia que tinha tal câmera, e eu comprava. Todos os programas que eu transmitia em rádio, eu transmitia com câmera comprada do meu bolso, com o meu Uhum. computador, porque a Uhum. rádio nunca quis. Uhum. Então, eu sempre assumi aquela despesa. Então, indo nessa seara, o que aconteceu? Eu sempre vi a rede social não como um lugar para ser blogueirinha e exibida. Sim. Eu vi como um lugar para eu mostrar a minha vida profissional. Então, eu sempre tive essa visão. É um grande erro você achar, ai, já fui chamada várias vezes em tom pejorativo de blogueirinha. Mas, gente, Não é. eu tô lá para exercer a minha profissão. Estou lá para dar uma boa mensagem e estou lá também para ganhar dinheiro. Então eu tenho essa visão. Uhum. Quando eu posto stories intencionais. Eu sei porque eu estou postando. E eu sei porque que eu estou mostrando um lado da minha vida pessoal. E eu acho que isso as pessoas precisam compreender. Nós precisamos, primeiro, nos atualizar bastante e Uhum. depois compreender que é tudo uma questão de você usar como ferramenta. O marketing digital, como é que eu aprendi? Fazendo cursos. Fazendo. O primeiro curso eu fiz com Paulo Faustino. Paulo Faustino é um português que entende muito de marketing. Ele tem uma academia de marketing digital. E aí eu tinha já intenção de fazer um curso online, mas precisava saber o que era. E lá ele mostrava tudo. O que era o MailChimp? MailChimp, né? Uma Uhum. ferramenta de automação de e-mail. Opa, deixa eu ver o que é isso. Aí fiz uma conta MailChimp. Aí não sei o quê. Ou seja, eu fui entendendo. Hoje eu tenho uma equipe que faz essa parte técnica, porque eu não tenho Uhum. condições nem físicas. Nem tempo, né? Nada. Nem nada. Tenho. E muda muito rápido também, né? Muda muito rápido. Mas eu entendo o processo. Então, a estrategista das minhas redes sociais sou eu. E Uhum. cada rede social tem uma estratégia diferente. Também tem que entender. Sim. O algoritmo do TikTok é diferente do algoritmo do Instagram, que é diferente do YouTube. E eles mudam também, ou seja, os próprios algoritmos também mudam. Então a gente precisa compreender. Não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que requer que você esteja além da fofoca. Sim. Eu não estou na rede social para ficar vendo fofoca, embora também tenha meus momentos de lazer, mas eu estou lá para observar. Então, quando eu vejo que alguém cresce muito, eu digo, por que essa pessoa cresceu? O que ela fez? Como é que são os vídeos dela? O que ela está fazendo? E aí você começa a entender o que é o espírito de uma rede social. E não fica tão refém. Não fica tão viciado nisso, que tem muito, né? Com certeza. Você fala muito disso também. Longe de ser uma usuária, eu sou uma pessoa que estou usando como ferramenta a rede social. Eu acho que isso a gente precisa compreender. Uhum. E não tem desculpa de idade. Na minha opinião, não tem desculpa de idade. Esses dias um jornalista muito famoso, que a rapaziada que deve conhecer, que é um jornalista esportivo, vai e posta nudes de um artista. Ele disse que foi sem querer. Desculpa. Não. O cara tem milhões de seguidores e é sem querer que ele posta uma porcaria daquela, tipo o tiozão do Zap. Não. Não, né? Não é assim. Não dá. Então acho que a gente não pode fazer esse tipo de erro, sabe? Tem que tomar muito cuidado.
E Maria, você falando agora das redes sociais e que você é muito visionária, o que você acha dessa inteligência artificial vindo? Tem uma visão otimista, tá? É claro, muitos crimes poderão ser cometidos com inteligência artificial, mostrando pessoas onde elas não estão, mostrando, Uhum. digamos, identidades, maneiras de identificar pessoas de uma maneira criminosa. Eu creio que pode acontecer isso, né? Alguém pode, sei lá, copiar as digitais, esse tipo de coisa. Mas deixando de lado as questões a serem regulamentadas, as Uhum. questões éticas e criminosas, vamos para o bom uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai tornar, e torna hoje, mais fácil alguns trabalhos, mas Uhum. não substitui o brilhantismo humano. E aí, então, você não precisa ser especialista em corrigir o próprio português, Sim. porque para isso já tem. Você não precisa ser especialista em fazer um texto, mas você precisa compreender melhor Uhum. aquilo que a tua área tem e que só você pode fazer. Para contabilidade, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito. Sempre teremos funções mais nobres que nós possamos ocupar. Então, eu tenho certeza que isso veio para ficar, Uhum. já está aí, super presente. E deixa eu te contar um detalhe bem interessante. Conta, adoro. Durante algum tempo, como eu postava muitos carrosséis, agora posto menos, eu pedia para minha equipe pegar os meus vídeos e pegar alguns trechos meus, tá? E fazer alguns carrosséis. E aí eu ia lá e melhorava. Uhum. Sempre tinha erro de português e tal, eu estava acostumado. Aí um dia, não tinha erro nenhum. Você ué. Outro dia, não tinha erro. Outro dia, estamos usando inteligência artificial. Fiz uma reuniãozinha. Falei, o que é isso? A inteligência falou, claro, falso, porque não era eu, entendeu? E não era o erro deles. Era outra coisa. E eu percebi isso. Embora pegasse os meus vídeos, fizesse a inteligência artificial assistir o meu vídeo, quando aquilo era transportado para o carrossel, eu percebi que não era eu. E que não, E tira a tua identidade. claro, tirou completamente. Daí, porque Tirou o brilho. antes eu corrigi o português, ou não sei o que tal. Depois eu comecei a corrigir o estilo. Falei, gente, mas eu falei isso? Não é possível que eu tenha falado um negócio desse. Claro que eu não falei. Era que eles tinham alimentado errado, né? Você viu? Eles falaram alimentado errado e achavam que eu não ia pescar. Não pesquei. Mas isso você só conseguiu ver porque você já está habilitada, você já sabe, e você já tem, que nem você falou no começo. Eu tenho o meu perfil, eu sei, eu uso a internet, eu uso as redes sociais para ganhar dinheiro, é o meu mercado, Sim, sim. né? Então, aí você vê, não sou eu e É profissão, gente. Eu tenho um olhar diferente. Eu vejo um perfil. É uma coisa muito interessante. Eu estou navegando na internet. Eu não tenho aquele olhar do usuário que vai Uhum. só consumir aquele conteúdo. Eu vejo a iluminação, eu vejo o vídeo, o tipo de, sabe, o texto, como é apresentado. Se me interessa, eu vou dar uma olhadinha no perfil, vejo o que essa pessoa está fazendo. Aquela visão sistêmica, né? Eu analiso de forma bastante analítica a minha navegação na internet. Você é consumidora da internet? Sou. É? Tanto que muitas vezes eu vejo alguma coisa. Tem um tênis que eu adoro de corrida, que eu vi da neve. Olha só. Fiquei pensando, meu Deus. Olha eu que fico falando com um psicóloga para a pessoa não ser impossível. Foi. Meia-noite e meia, vejo lá os stories da Daniela Sicarelli. Melhor tênis da minha vida. Eu falei, eu também quero. É isso que eu quero. Entrei no site, 1 hora da manhã, tinha comprado um tênis que a Da Daniela Daniela Sicarelli estava usando. entendeu? E eu mesmo fiquei dizendo, não é possível, né? É? Que entra no site da Nike meia-noite e meia. Eu. E estava lá, e foi funcional, e atendeu, e respondeu. Ai, que legal. E essa transição que você está falando, que é de todas as carreiras, isso está acontecendo com a contabilidade também. Hoje nós temos contadores que abriram os escritórios, tem escritórios lá de 30, 40, 50 anos, que são pessoas que aprenderam lá desde o começo. E agora, isso é o maior problema que a gente está sentindo agora na nossa área, Maria. Conversar com essas pessoas novas que estão vindo. Porque a maioria das pessoas não fizeram nada disso que a gente fazia lá. E então a ideia deles é muito rápida. A faculdade deles é muito diferente. E essas pessoas que estão na frente dos escritórios não se atualizaram.
Eu creio que a gente pode substituir o conflito geracional pelo complemento geracional. E as pessoas com as quais eu faço hoje meus cursos de marketing digital é tudo gurizada, de 23, Sim. 24 anos. Mas eles sabem coisas que eu não sei. E é deles que eu tenho que beber. Sim. É uma fonte diferente, uma fonte. E eles têm o que aprender comigo? A inteligência emocional, Uhum. que os anos que eu tenho trazem para mim. Então, ao invés de entender gerações em conflito, vamos entender gerações complementares. Gente, essa dica é de ouro para vocês, escritórios que estão com esse problema. Contratem a piazada. Contratem a piazada, melhorem, se especializem, façam cursos. Você que é o dono do escritório, E você principalmente. Agora também, contrate um sênior também, que aí vai fazer aquela composição boa. Precisa Exatamente. Acho que uma pessoa mais jovem também precisa contratar pessoas mais velhas, para ter uma composição É o interessante. equilíbrio, né? Ah, Uau, 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 uau. Agora eu quero falar dos seus cursos. Você tem Honre Suas Escolhas, Love, o curso do amor, Melhor de Mim, Inteligência Emocional, Dependência Emocional Nunca Mais, e outros, né? Tem muitos outros, né? a academia, uma das suas escolhas, que é um aplicativo meu. Ah. Além das redes sociais, porque isso é uma tendência, pessoal. Qual é a Uhum. tendência? A tendência é que você não fique só refém da rede social. Porque se por acaso teu perfil cair, porque Acaba. levou um monte de hate, e aí um monte de Aham. gente fez o teu perfil cair por qualquer motivo, o que você tem? O teu patrimônio está todo ali, teu patrimônio, que são teus seguidores, está todo ali na rede social. Então você precisa trazer teu patrimônio, que são teus seguidores, para um lugar que seja seu. Para um ecossistema seu. Sim. E onde é? No aplicativo. Então, hoje é uma tendência também que é importante a gente Investir nisso, né? é muito caro, meu Deus, se eu não estava com essas contas, eu paguei pelo meu aplicativo, vocês capotam, mas enfim. Mas um dia vai ser mais barato. Uhum. Mas a gente precisa, isso é tendência também, tá? É ecossistema onde eu vou acompanhar uma dor que eu estou percebendo que as pessoas têm. As pessoas que me seguem, muitas delas começam a fazer as coisas que eu digo. Faz exercício, tarará, mas elas não conseguem continuar. Uhum. Porque falta o quê? Falta a comunidade para dar suporte. Então eu estou criando uma comunidade. Uau! Gamificação também. Gamificação é uma coisa que é uma tendência muito forte, muito importante, que é o quê? Gamificar uma coisa é eu dar recompensas Uhum. para alguém que alcança alguma coisa. Que é um estímulo, né? Claro. Você que corre, faz maratona, a gente tem que ter esse estímulo. Então, por exemplo, sei lá, desafio arrume sua cama. Porque arrumar a cama tem uma coisa muito mais profunda. A cama é a primeira coisa que você faz no teu dia. É uma maneira de você começar com disciplina o teu dia. E se tudo der errado, quando você voltar para casa, você sabe que você, pelo menos, começou certo. Sim. É muito importante. Então, por exemplo, se eu colocar o desafio arrume sua cama, as pessoas vão ganhar insígnias à medida que elas forem postando que elas arrumaram a cama dela. E aí, quem sabe elas ganhem o desafio de terem completado tantos dias seguidas arrumando a cama. coisas desse estilo, sabe? E o importante é da comunidade também, né? Que vão vir pessoas, exemplos, né? Nesse lugar vai ter espaço para que as pessoas possam estimular umas às outras. Mas voltando aos cursos, o melhor de mim, inteligência emocional para todos. O que é o melhor de mim? Eu dei o meu melhor para fazer aquele curso. Uhum. Eu tentei, naquele primeiro curso, juntar o que eu sabia e que eu falava para meus pacientes e o que eu falava nas redes sociais, mas de maneira ordenada, de maneira muito pedagógica, para a pessoa, de A a Z, sair de lá, o quê? Ela, uma pessoa melhor também. Sim. Então, foi o primeiro curso que eu gravei. Até, um detalhe. Como é que eu gravei o curso? E gravo até hoje? Sozinha. Eu comprei uma máquina profissional. Aí eu comecei a assistir cursos online. Eu vi como é que era som, como é que era isso, como é que era aquilo. Nossa, eu tenho na minha casa, tem 2 estúdios. Olha que legal. Com tudo, com luz, o que for. Quando você entra lá, nem teus cachorrinhos vão lá. A minha cachorrinha sabe quando eu tô gravando. Ela fica quieta. E ela, quando o vizinho sai, que ela sempre late, ela late baixo, gente. Ela late pra dentro. É tão engraçado. Muito Que demais. minha filha que vem de hóspede, Sim. fica quieta. Ela sabe que eu tô filmando.
Então, eu comecei a aprender tudo, Sim. desde o zero. Eu sei editar também. Eu edito muita coisa na mão, assim, rápido. Os meus vídeos de cada dia sou eu que edito. Uhum. Mas os vídeos digamos, dos cursos, aí já é uma edição profissional de uma paciente minha. Olha, que legal. Então, daí esse curso você fez a inteligência emocional melhor de mim. Isso. E nesse curso eu tenho 8.000 alunos. 8.600 e poucos. E tudo começa com o melhor de mim, né? Tudo começa conosco, né? Primeiro a gente. Sim, a gente tem que começar. E veja, o melhor de mim não é ser bonzinho, ser boazinha, tá? O que é ser melhor? Se posicionar. É eu dar o que eu posso. Uhum. Ou seja, hoje, para vir aqui, eu não posso fazer menos do que o meu melhor. Então, vocês marcaram 9h30, eu cheguei antes. Uhum. Vocês falaram que era para vir, eu já semana passada eu confirmei, Sim. dizendo, realmente está ok, né? Ou seja, eu deixei esse espaço na agenda. Então, hoje eu estou dando para vocês o melhor que eu consigo. Uhum. Então, menos que o meu 100%, eu não posso dar para você. Sim. O que eu vou dizer? Eu vou ser antipática ou eu vou dizer menos, dar uma informação menor para você? É. Não é? Então, isso é um pequeno exemplo. Mas você veja transportando para tudo. Eu sou maratonista. Esse ano eu vou fazer a maratona de Nova York, já estou inscrita. O ano que vem é Londres, já estou inscrita também. Então, veja, o treino começa para valer agora em junho. Uhum. Agora, maio, eu estou fazendo os treinos normaizinhos. Quando eu começar, não tem se está chovendo, se está frio, se está... Eu vou seguir a planilha. Uhum. Por quê? Porque a planilha, ela é soberana e vai me fazer ter o resultado em novembro. Estou com dor de cabeça. Paciência, vai. Ah, eu corri menos bem. Não importa, mas eu fui, Mas foi. né? E aí vale também aquela coisa que eu acho que é um ditado popular, mas que eu gosto muito. Mais vale o imperfeito feito Do que o não feito. feito. E muitas pessoas querem a perfeição. Eu quero estar com os planetas alinhados para fazer alguma coisa. Não faz nada. Não faz. Mas Não é nada. sobre isso. E honre suas escolhas. Também é equivalente a isso, né? Eu comecei falando essa frase num vídeo que foi casual, num vídeo em que eu falava, dava uma bronca numa pessoa que não era fiel. Honre a escolha para casar. Honre essa escolha. Depois eu fiquei pensando, mas olha, honrar escolhas não é só para isso. É para qualquer coisa. Uhum. Eu estou tomando o meu café sem açúcar, porque eu não tomo açúcar. Por decisão de saúde. 2. Bom, então, eu não gosto de café sem açúcar, então não tomo café. Uhum. Eu estou honrando a escolha que eu fiz ao não tomar o café com açúcar. Sim. Coisa simples. Vir aqui também significa honrar a escolha. Você viu que tem tudo, né? Melhor de mim, tem tudo. É. Se você for olhar, quando você opta por uma coisa, não tem, eu não quero, eu não consigo. Se você escolhe aquilo, você tem que honrar. Mas meu casamento tá ruim, por isso eu tô olhando por outra pessoa. Então, honre a escolha de se separar. Escolhi ser contadora. Honre ser contadora. Então, tudo. Eu vi um detalhe aqui, eu vou mostrar para vocês. É. Pena que tem café aqui. Olha o que vocês fizeram. Aqui embaixo tem um negocinho que é para você não fazer barulho quando deixa a xícara. Alguém aqui da produção, quem for, Alá, parabéns. pensou? Detalhes. Quando coloca aqui, pá, faz barulho. É. Então, pensou, vou amortecer com adesivo. Olha que Sim. bonitinho. Eu vi isso, logo eu cheguei, super detalhista. É uma coisa que eu faria. Eu faria isso. Sim. Faz barulho a xícara, já coloca uma coisa. Então, isso é honrar a escolha. É. Você entendeu? Então, são pequenas coisas. Tá no detalhe. Então, Uhum. aí pegou, foi atrás da fita adesiva para colocar. Você entendeu? Agora, se você quer fazer algo feio, a barulheira, tô um pouco me importando. E isso acontece quando você dedica o tempo para aquilo que você está fazendo. Principalmente para aquelas pessoas que não sabem para onde querem ir, que fica olhando uma coisa ou outra. A Maria Rafa faz isso, eu vou seguir o que ela faz. A Telescópio faz isso, eu vou seguir o que ela faz. E não sabe nada aonde quer ir. Pois é, tem um ditado que é de um filósofo, né, que fala, eu não lembro quem foi que falou, acho que Sêneca, não lembro quem foi, mas disse o seguinte, né, que para quem não sabe para onde vai, Uhum. para um barco que não sabe para onde vai, qualquer vento é favorável. E daí não tem aquele amor pela coisa, não tem aquela essência, não tem aquele teu jeito de fazer. Sim.
E aí é um ponto também, a gente tem muito aqui, às vezes acontece com os contadores, por que que o meu colega tem um escritório assim, assim, assado e o meu não é? Né? Porque o meu escritório é diferente, eu tenho os meus, a minha clientela é assim. O do meu colega, que bom para ele. Use a comparação como modelo. Isso eu já digo no meu curso de inteligência emocional, tá? Uhum, Não use a comparação com inveja. Use como modelo. uhum, Então, eu quero ser bem-sucedida como fulano, então deixa eu observar o que o fulano faz e o que exatamente. eu posso fazer como ele. Ao invés de desqualificar. Ah, para ele é fácil, porque ele já herdou, Sim. né? É o que você falou no começo, quando você estava fazendo as suas redes, né? Quando você começou, mas por que que ele tem tantos seguidores e está fazendo isso? E, né? Para seguir o que modelo. E das observações que eu faço também. Número de seguidores não quer dizer nada. Tem que Uhum. ter engajamento. Porque Sim. tem gente com 1 milhão de seguidores que eu vejo os vídeos, tem 4.000 visualizações. Não corresponde. Sim. Ou comprou seguidor, ou a taxa de engajamento cai muito. É. E aí, então, já não. Você entendeu? Essa análise mais técnica, todos nós podemos fazer. O Exatamente. número de seguidor não quer dizer nada. Ex-BBB tá cheio. Uhum. Milhões, mas muitas vezes você vai olhar o vídeo da pessoa, quase não tem visualizações. Sim. Isso que quer dizer o quê? Que simplesmente a pessoa começou a seguir um dia, mas nunca mais olhou. Tem que prestar atenção nisso Legal. também. E Love, o curso do amor. Esse curso é uma coisa interessante porque ele diz respeito a relações afetivas, que me afeta. O que me diz respeito? Família, amor, filhos. Então, é um curso só para essa coisa que me afeta. Não diz respeito também a trabalho e outras coisas. Diz respeito a aquele mundo do coração que muitas pessoas têm ainda truncado, né? As relações de educação de filhos é muito truncada, relações matrimoniais também, então é mais para isso. Vocês viram, gente, como é interessante os contadores aqui em plantão e os estudantes que estão vindo? Se fizer esses cursos que ela citou aqui, meu Deus, você está dando luz de muita gente. Desculpa aí, mas olha, na plataforma onde eles estão, que atualmente estão na Hotmart, tem nota máxima, todos eles. Sim. É muito bacana. É o aluno que fez isso, não fui eu. Daí, falando das pessoas, os pacientes, muitos anos que você tem, em 24 países, qual é a maior dificuldade? Por que que os seus pacientes chegam em você? De uma forma geral, assim, o que que pega mais? Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Essa frase é do Sartre, vou repetir. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Exatamente. Às vezes, a pessoa não sabe lidar com algumas situações, tá? Quando a gente, em terapia, ensina a pessoa a lidar com aquela situação, ela acaba, muitas vezes, se liberando de culpas, se liberando de pesos. Não necessariamente ela se libera da relação, entendeu? Sim, Mas ela aceita. ela enxerga. Então, eu acho que a terapia, todas as pessoas que me procuram um óculos diferente para enxergar a própria vida. Que já não aguenta mais passar por aquilo e não tem. Às vezes precisa, né, de um conselho, de uma solução para aquilo. Eu, hoje, como dedico muito tempo às redes sociais, não pego mais pacientes recorrentes. Eu tenho vários antigos que continuam. Então, hoje, pessoas que vêm novas para mim, eu faço uma sessão única de aconselhamento. E depois eu posso até indicar para outro psicólogo, mas eu não faço mais a terapia continuada com pessoas novas porque eu não tenho mais tempo. A demanda é muito grande. E você achou legal isso de. Já era um objetivo, um plano de carreira teu, de levar essa comunicação para muito mais pessoas do que para um número menor? Quando eu comecei, olha só, a fazer mensagens de maior alcance, isso foi na década de 90 ainda. Eu participava na Globo AM, todos os dias, às 11h15. Participava por telefone. Então, um ouvinte, geralmente era uma ouvinte, ligava para a recepcionista anotava, e aí lia aquela mensagem e eu respondia no ar. Então, já naquela época, eu tinha ideia
de que a gente podia fazer uma coisa de maior alcance. Eu tive programa na televisão, Band, na Evangelizar também, sempre com essas participações. Na rádio acontecia igual, o ouvinte também participava. Então eu creio que a internet é apenas um dos veículos que pode mandar essa mensagem que já era transmitida de forma assim mais orgânica e já para mais pessoas. E Maria, você não fica curiosa de ver o rostinho das pessoas? Menina, eu tenho vergonha. Eu não fico... Nossa, eu ia ficar curiosa. Quem é essa pessoa que está falando isso? Eu tenho que ver, tenho que criar forma. Então, agora você precisa saber disso. Ah. E, ó, vocês todos que estão aqui, eu nunca mais vou cumprimentar nenhum de vocês, nem você. Esqueceu. Eu tenho prosopagnosia, eu não reconheço rostos. Ah, Isso é sério. É uma condição cerebral. sim. Mas isso é verdade. Chama-se prosopagnosia. Eu não reconheço a minha filha e eu não estou brincando. Isso é sério. Se Olha. qualquer pessoa está fora de contexto, eu mesma, por exemplo, se eu estou na rua e me vejo numa vitrine, já Sim. aconteceu várias vezes, ou em loja que tem um espelho, se eu vejo de relance, eu não sei que sou eu. É uma coisa muito diferente. Eu consigo enxergar olho, boca, nariz, claro, estou vendo você. Sim. Mas eu não consigo memorizar isso. Entendi. Então, a minha filha, no dia do meu aniversário, foi buscar a vela do bolo que eu esqueci no carro, e quando ela voltou pro restaurante, eu não sabia que era ela. Olha que interessante. Gente, isso daí é os seguidores dela. Vocês já estão sabendo, se um dia fizer uma entrevista e ela não cumprimentar, é por causa disso. É uma curiosidade. Com isso, muitas pelas sociais, porque eu passo por antipática. Sim. E eu faço questão de explicar isso. Eu tenho vários vídeos sobre prosopagnosia, já fui entrevistada sobre esse assunto. Até fizeram um trabalho de faculdade esses dias e pediram para mim uma entrevista. Eu realmente, o Brad Pitt também. Pode procurar. Brad Pitt, não reconhece. Por isso que ele não lembra de mim. Ah, meu Deus. Por isso. Ai, gente, eu lembro a vida inteira, ele não. É triste, sabe? Quando a pessoa está fora de contexto. Se vocês estão todos aqui, se um dia eu voltar aqui, claro que eu sei que é você. Mas como é que eu reconheço você? Pela tua voz. Associando. E tudo aí eu sei. Eu preciso usar outros elementos para reconhecer uma pessoa. Então, a curiosidade de ver o rosto eu não tenho, porque para mim o rosto não é importante. Ai, que É legal. como se fosse... eu me conformei com esse meu problema, então eu prefiro nem saber, para não ter esse problema, entendeu? E olha que interessante, Maria, você falando isso como vincula com a contabilidade. Porque o teu é muito pessoal. O teu trabalho, ele é pessoal. É escutar as pessoas, é entender e dar um diagnóstico, né? Fazer um trabalho de acompanhamento. A contabilidade, ela também se torna muito pessoal. Porque quando eu vou abrir e trabalhar com a Maria, eu tenho que entender qual que é a realidade dela, a empresa dela, e fazer todo esse trabalho. O entrevistado anterior que veio aqui, ele fez uma franquia de contabilidade. Então, é uma coisa visionária, nova. E você também trazendo isso, fica uma dica para os contadores que querem aumentar o leque dos seus escritórios, que é possível. Né? Atender várias coisas pessoais. É possível. E se você enxergar que a rede social é uma vitrine, é um cartão de visitas, você pode caprichar mais no que você entrega na rede social. Você pode entregar conteúdo de valor. Mas eu entrego grátis. Mas não é assim. As pessoas passam a ter mais confiança na autoridade que você demonstra. Sim. Então, eu acho que a relação do contador na rede social faz parte também de todo um cartão de visitas que hoje a gente exige mais. Exatamente. As pessoas procuram na rede social saber quem é aquela pessoa, quem é aquela empresa. Exatamente. Por isso que a gente criou o Planilha Sonora, que é o primeiro sindicato de contabilidade do Brasil. Então, é uma inovação para trazer esses conteúdos que a gente acha que é muito interessante, não ficar só nas redes. E fica a dica, né? Tem o nosso patrocinador, que é o Site Contábil. Se você quiser, aí, ó, fica a dica da Maria. Muito interessante. E agora eu queria ver com você da tua corrida, do teu esporte, teu planejamento. A gente já viu que você altamente planeja tudo, né? Gosta de tudo. Eu amo a escolha que eu fiz.
Quando eu me tornei corredora, foi aos 50 anos de idade, foi mais assim, por saúde e tal. Meu noivo me ensinou, e aí eu gostei, achei bacana. A primeira corrida que eu participei formalmente foi interessante, porque meu noivo e eu estávamos inscritos. E eu achei que ele ia lá na velocidade dele. Mas ele resolveu ficar do meu lado. Foi Ai, queria, prova de do amor. meu ladinho e tal. Ai, E o que adoro. que aconteceu? Ele falou, vai, Chuchu. E eu ia. E aí, quando eu cheguei, eu fui ver o resultado, eu cheguei em segundo lugar na categoria. Uau! Mas foi pouco com a primeira. Ele falou, eu vi aquela lá mulher na tua frente, mas você, que eu achei que não, mas você não correu. Eu falei, e daí ele despertou em mim aquele espírito competitivo. Então, até hoje, quando eu for numa corrida, eu fico olhando alguém que eu acho que é da minha categoria, que eu vejo o perfilzão, né? Você busca antes. Sim, velha, né? Que é aquela velha que é mais jovem, né? Aham. Bem o perfilzão. Eu olho lá e digo, então aí eu já vou atrás, entendeu? Aí eu já vou querendo alguma coisa. E aos poucos, então, o que aconteceu? Quando eu fui evoluindo nisso, eu fui querendo maiores distâncias. Sim. Maiores, maiores, maiores. Então, eu sei que hoje 1% só dos corredores são maratonistas, né? E um percentual menor ainda é mulher, né? Então, assim, um percentual é pequeno. E eu tenho esse objetivo. O meu objetivo principal hoje é conseguir uma mandala, que são 6 medalhas das majors, que são as maiores maratonas do mundo. Eu tenho Berlim e Chicago. Esse ano eu vou ter Nova York, o ano que vem Londres, que já estou inscrita. Depois falta Boston e Tóquio. E daí eu vou ganhar uma medalha de 6, aí eu De vou ganhar uma medalha 6. inteira, porque as minhas medalhas eu Ah, tatuo todas elas, né? tatua, deixa eu ver. Tenho tatuagem para tudo quanto é lado. Quantas tatuagens você fez? Eu tenho 200 horas de tatuagem. Para mim é por hora que eu conto. Em primeiro lugar. Nossa, que delícia. Tudo. As costas fechadas, pernas, tudo. É muita, muita, muita. Ela faz parte da tua história, do momento que você estava passando. Identidade. Então, eu vou pôr o que eu quero. Se me der na telha tatuar essa caneca, eu também tatuo. E vou. A tatuagem faz o que quer, sabe? Essa coisa de ter significado, tudo é. Se arrepende? Não. Não, Que tem tô muita. fazendo. Tá nem aí. Você é igual aquelas, quando a gente vai em viagens assim, né, que tem, o pessoal vai colocando os adesivos das clube de motos, né? Então, um esporte, essa válvula de escape é muito interessante, né? O teu público geralmente ele é mais mulheres, não é? Eu pergunto pelo seguinte: hoje nós aqui na área de contabilidade nós temos mais mulheres do que homens, principalmente nas faculdades também. Então esse número está crescendo muito, em tudo. Elas estão querendo, a gente quer espaço, né, na política, nas grandes empresas, somos donas de escritórios. A gente tem um grupo aqui em Curitiba que é do Paraná todo, que é o IPMCont, Instituto Paranaense das Mulheres Contabilistas, que tem no Paraná todo e tem no Brasil todo. A gente tem um congresso das mulheres, Congresso Nacional das Mulheres. Então, o último foi em Manaus. Nós tínhamos mais de 4.000 mulheres, é bem legal. E o teu público é mais mulheres, elas estão mais em busca disso, não é? Como que você fala para elas pararem de ter medo e seguir bastante? Majoritariamente mulheres, 90% das minhas seguidoras são mulheres. Uhum. E é claro, o discurso meu de empoderamento é um discurso que fala sobre descobrir o seu auto-valor, sua própria autoestima, né? Muitas mulheres têm autoestima muito rebaixada, muitas vezes em virtude de pensarem que a sua vida afetiva é mais importante do que as coisas que elas podem construir. Sim. Então, essa é a minha saga, né? Esse empoderamento, que não é um empoderamento falso, não é um empoderamento de segurar bandeiras Não. X, Y, Z, mas é de fazer uma pessoa se sentir segura. Uhum. Aí uma pessoa segura é uma profissional segura, é uma pessoa que tem o seu próprio círculo de amigos, é uma pessoa que faz seu exercício físico, cuida da sua alimentação. Então, uma série de coisas são feitas pela própria pessoa, são variáveis que ela controla, e aí a variável que é incontrolável, que é encontrar um grande amor, essa, se der certo, deu. Se não der, você tem várias coisas que você faz. Sim.
Maria, a gente já está quase chegando no final, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. O que acontece muito nos escritórios, nossos colegas aqui no sindicato, que a gente conversa bastante, é sobre assim, além de eu ser contador, eu tenho que ser psicólogo, porque os clientes chegam lá, principalmente agora, época de imposto de renda, a gente fica sabendo tudo o que aconteceu. Ah, eu me separei. Ah, eu me casei. Ah, não sei o quê. Ah, eu vou abrir empresa. A gente fala muito nos bastidores que nós somos psicólogos também. E muitos contadores, né, às vezes eles têm problemas lá e também não podem trazer um bom, não é conselho, mas ouvinte, assim, dessas pessoas. O que que você daria de, eh, falaria para a gente, os contadores, sobre isso? Olha, eu vou ensinar um macetinho para a gente ser empático. Ah, Empatia é o segredo de muitas coisas. Empatia é eu compreender como o outro se sente. tá. Tá. Uma pessoa me diz assim: olha, eu não consegui fazer coisa, não achei tais papéis e tal. É claro que no fundo você pensa, puxa, que desorganizado. Ótimo. Você pensa isso e você tem o direito de julgar, Sim, né? Olha, gastou demais, por isso que deu isso. Claro, é, é o pensamento nosso. sim. Mas o que que nós podemos fazer quando vamos falar com uma pessoa que está nessas circunstâncias? Hum, Acolher aquela dor. hum, Porque cada um tem um sapato de um tamanho diferente. sim. Então, até os índios Sioux diziam isso, tá? Eu devo, para conhecer uma pessoa, calçar os sapatos dela durante um dia inteiro. Então, você acolha a dor daquela pessoa. E acolhendo aquela dor, você tenta apontar a tua solução técnica para isso. Dizer, olha, esse ano a gente pode fazer isso, mas vamos tentar fazer com que você seja mais organizado e você guarde esses comprovantes no ano que vem, ao invés de dar aquela resposta. Aconteceu, por que você não guardou nenhum comprovante? Sim. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, quando nós refreamos o Vou até nosso anotar julgamento, isso. nosso julgamento interno pode existir, todos nós somos passíveis de julgar e não é um problema. Mas quando nós não exteriorizamos esse julgamento e damos Uhum. acolhimento, fica muito mais fácil fazer qualquer coisa. Não estou dizendo para ser bonzinho, Sim, é diferente. tá. É ser acolhedor, acolher a dor daquela pessoa, né? Porque nem todo mundo é organizado, mas guarde seu julgamento para si, Uhum. acolha a dor da pessoa e depois aponte uma solução contábil. Eu acho que é o caminho certo. Que incrível. E isso também até para os colaboradores, né? Mas Quando você, principalmente para os colaboradores. é, quando você acolhe uma pessoa, a pessoa se sente compreendida. Ela baixa a guarda e ela está mais preparada para aquilo que você vai falar. Então, esse é o verdadeiro sentido de você ter uma conduta empática. Você abaixa a guarda da pessoa, ela se sente acolhida e aí você pode dar para ela aquela mensagem propositiva que você gostaria de dar, Uau. ao invés de, né, de forma muito antipática, cortar ou você criar conflito, sabe? Gente, dica de milhões essa, hein? Pulo do gato, hein? Essa, olha, não. Quem estiver assistindo o podcast, gente, essa foi dica de milhões. Maria, vamos chegando ao final aqui. Eu queria que você entendesse que quando nós fomos fazer o podcast e que a gente separou os nomes das pessoas que vêm vindo, porque o nosso podcast é no sentido de trazer para as pessoas não só conteúdos contábeis, tá? Porque isso nós temos muitos cursos, principalmente aqui no sindicato. Vocês podem entrar nos cursos técnicos para aprender, mas a gente queria trazer para as pessoas isso. Sabe, essa profissional com esse teu engajamento e com esse teu conhecimento. O que você falou para nós aqui nesse podcast foi riquíssimo, foi muito rico. E o legal é que você vai direcionar as pessoas, né? Uma coisa é você falar e deixar as pessoas perdidas. Não, é direcionado. Se a pessoa seguir você, ir nos teus cursos, acompanhar todo o projeto que você está fazendo, ela vai ter um direcionamento e vai melhorar. As pessoas têm muitas informações nas redes sociais e não sabem para onde ir. Então, esse é um dos motivos do podcast Planilha Sonora também. E quando eu coloquei o teu nome para vir, e você aceitou, você foi tão assim, acolhedora, e já veio de prontidão, então isso para a gente é um presente. Obrigada, linda. Obrigada. E aí, parabéns pelo nome. Planilha Sonora mandaram muito bem, né?
Muito legal, né? Foi tua ideia. Estou falando com a pessoa que está atrás. Porque se a gente fosse colocar contabilidade, podcast de contabilidade, ninguém ia ver, né? Então, a gente quer te agradecer muito. Foi um conteúdo riquíssimo, que você vai ajudar toda uma sociedade, que os contadores estão envolvidos com toda uma sociedade. E estou muito feliz. Sinto honrada com o convite. Gratidão. Gente, eu nem dormi essa noite, eu vim toda atrapalhada. Eu errei para vir. Nossa, eu saí muito ansiosa de casa. Eu falava, meu Deus, eu vou até. Porque sou, né? Eu seguia você nas rádios, assim, então, para você, eu sou tua fã mesmo. E eu vim tudo errado hoje, tudo atrapalhado, mas cheguei e deu tudo certo. Então, muito obrigada. Obrigado. Quer dar uma palavra final? Honre suas escolhas. Escolheu ser uma boa pessoa? Seja. Que legal. Por aí. Então é isso, estamos chegando mais ao final de um podcast Planilha Sonora, o podcast da contabilidade. Estejam todos vocês aqui com a gente no sindicato nos próximos episódios. Quero agradecer a toda a diretoria do Sicontiba que fez esse projeto, que abraçou essa causa e que estamos aí juntos para mais alguns projetos, mais algumas entrevistas. Seja nossa seguidora também, Maria. Escute o nosso... Opa, então começa a ver os nossos próximos episódios e fale com o teu contador, desenvolva esse trabalho bem legal, vai lá, veja se ele vai ser teu psicólogo. E é isso. Vamos para a próxima. Obrigada por quem estava com a gente até agora. Obrigada. Valeu.